Boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Dentre outras qualidades, ele é o primeiro astronauta brasileiro e não é por isso que ele é ministro. Ele é um homem que tem toda uma vida ligada à ciência e à tecnologia. Mas essa é a curiosidade. Ministro, muito obrigado por nos atendendo ao nosso convite. A primeira pergunta é uma pergunta pessoal. A sua estada por 10 dias em órbita mudou as suas convicções religiosas, se é que o senhor as tem? Olha, mudou. Antes de mais, eu queria agradecer pelo convite, agradecer essa oportunidade de falar a respeito de ciência e tecnologia, importante essa divulgação da ciência e tecnologia no país. E sim, de certa forma, ela aumenta no seguinte sentido. O pessoal me pergunta, como você vê Deus? Eu vejo mais ou menos assim, quando você está ali fora do planeta, dentro daquela espaçonave, é uma sensação estranha, primeiro que se sente desligado de tudo aquilo que a gente considera como mundo, as pessoas que a gente conhece, os nossos planos e etc. E depois, porque você se sente muito pequenininho. E o fato de se sentir pequenininho é estranho, incomoda, de certa forma. Puxa vida, eu sou só isso, eu vim aqui para o espaço para provar que eu sou só isso. E aí você começa a pensar sobre isso e fala assim, peraí, mas esse planeta da gente, lembra um vídeo do Carl Sagan falando sobre a Terra como um pontinho pálido, azul, né? Essa Terra, perante o restante do universo, também é pequenininha, né? Praticamente insignificante. E não é plana. E não é plana, de jeito nenhum. E aí, quando você pensa sobre isso, fala assim, tudo bem, eu sou pequeno, mas se esse planeta desaparecer, o universo com e sem ele é diferente. Se um de nós desaparecer, embora insignificante, o universo com e sem essa pessoa também é diferente. Então, a gente faz parte de tudo isso. Então, eu vejo essa questão de Deus mais como algo que existiu, existe, vai existir e está dentro de nós, está dentro de tudo que existe. Então, eu vejo de uma maneira um pouquinho diferente, mas isso aumenta a convicção, aumenta mais o contato com as pessoas. O senhor falou no Carl Sagan. Antigamente, quando eu era menino, falava-se, e faz tempo, falava-se em viagens extraterrestres e se há vida ou não, e era um assunto risível. E hoje ele começa a ganhar corpo. Inclusive, nós terráqueos estamos preparando uma excursão para Marte, que pode até desvendar esse mistério de vida, talvez não vida inteligente, mas vida em Marte. E eu pergunto para o senhor acredita em vida nos outros planetas? A probabilidade de existência de vida fora da Terra, em algum lugar desse universo gigantesco, é muito grande, praticamente 100%. Agora, o problema é justamente esse tamanho do universo e quão difícil é. Mas vida inteligente? Sim, existe uma equação, eu chamo de equação de Drake, que faz uma suposição de vários pontos para chegar a uma probabilidade disso. E é quase 100%. Só que o problema é chegar nesses lugares, ou eles chegarem aqui. Então, aí, a partir daí, para falar que, olha, eu acredito se existe algum objeto voador, ou se eles estão aqui, aí já muda a perspectiva. Mas que existe vida fora da Terra, a probabilidade é muito alta. Eu li um cientista cujo nome eu sempre me esqueço, é uma injustiça, que dizia que o homem não devia, o ser humano não devia procurar a vida externa, porque se ele encontrar, tem dois perigos. Um é encontrar uma civilização hostil e a outra é trazer doenças ou levar doenças. Concordo. Isso é de fato alguma coisa a ser levado em consideração. Até tinha uma frase do Stephen Hawking que era interessante, que ele falava assim, olha, imagine que uma civilização venha de algum outro lugar inteligente, com capacidade suficiente para chegar aqui. Se ela tem essa capacidade, ela tem uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. E todas as vezes que uma civilização muito mais avançada encontrou outra civilização muito menos avançada, nunca foi bom para menos avançada. Então, isso que ele falava que é uma coisa interessante. E com relação a outros tipos, bactérias ou qualquer outro tipo de vida, a introdução desses organismos aqui dentro do nosso ecossistema, realmente é perigoso. Tanto que a NASA ela tem um protocolo muito firme com relação, por exemplo, às idas à Lua, tem toda a questão de quarentena, protocolos de segurança para evitar
ou quando você traz alguma coisa de outro planeta, ou traz alguma coisa de um asteroide, por exemplo, poeira, já pegou uma poeira de um cometa, né? Por exemplo, tem um protocolo muito rígido, né, para se tratar com esse tipo de material. Existe uma afirmação de que se nós somos visitados por máquinas com seres extraterrestres, eles nunca tentaram conversar conosco, porque eles seriam uma civilização muito adiantada e não teriam nenhum interesse em conversar com o ser humano, porque não dá liga, não tem conversa. Seria mais ou menos como o homem tentar estabelecer relações diplomáticas com as galinhas. E lembrando que tem gente que come galinha. Pois Eu me lembro é disso. bom tomar cuidado com isso. Vamos voltar aqui para a terra, ministro. Ministro, o seu ministério não recebeu do governo central, do governo Bolsonaro, uma verba muito pequena? Olha, isso não é uma questão só do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nós temos um orçamento realmente pequeno para o tamanho do Ministério, mas essa questão do orçamento, ele se espalha por todos os outros ministérios. Nós passamos por um aperto de orçamento muito grande em 2019, todos os ministérios, e agora para 2020 nós temos um orçamento ainda pequeno, mas nós temos uma vantagem, vamos chamar assim, dentro em se tratando da parte de ciência e tecnologia, que foi a proibição de contingenciamento do nosso orçamento agora no ano de 2020. Isso dá um certo alívio, embora não modifique a questão do orçamento ser baixo, mas pelo menos ele não vai ser reduzido ou contingenciado e nos dá uma melhor condição de preparar, vamos dizer assim, planejar e executar ao longo do ano, sem ter aquela questão de não ter o orçamento inicial, aí um contingenciamento, você trabalha ao longo do ano com um valor muito baixo e depois você recebe no final do ano um descontingenciamento, que você tem que ter todos os projetos já preparados e mesmo assim, por causa das dificuldades de se aplicar dinheiro de última hora, isso não é um modo muito eficiente. Então, no nosso caso, ficou sem esse contingenciamento esse ano, que vai ser muito melhor para o Ministério. Percentualmente no orçamento, quanto representa? Olha, nós tivemos o ano passado, né, 2019, estou me adaptando ainda de falar o ano passado, 2019, mas nós tivemos um corte de 42% o ano passado. Corte? Corte, foi um contingenciamento de 42,27%. E aí, lógico, tem que tomar certas decisões, priorizar o que se mantém e o que a gente vai reduzir ao longo do ano. Então, o que eu fiz foi dar prioridade para os nossos braços atuantes, que são as nossas unidades de pesquisas, e para o CNPq. Então, durante o ano passado, não teve nenhum corte em unidades de pesquisa, nenhum contingenciamento em unidades de pesquisas. Elas passaram o ano como se não tivesse nenhum contingenciamento. E no CNPq, teve todo aquele drama que nós, do ano anterior, 2018, nós já recebemos um orçamento menor, era um orçamento que tinha um déficit ali de 300 milhões, 330 milhões, se ser mais exato, e então eu já sabia que teríamos problema ao longo do ano. Então a gente já veio falando sobre isso desde o começo do ano, a necessidade de recomposição de orçamento, lembrando que para fazer isso tem que ser por lei, né? E chegou em agosto, nosso orçamento vencia, né? Eu não cortei nenhuma bolsa por causa disso, nosso orçamento vencia ali em agosto, eu tive que fazer um remanejamento de verbas de fomento do CNPq, que são verbas para manutenção de laboratórios, etc., para pagar as bolsas, mais de 80 mil bolsas, eu não podia deixar os pesquisadores, né, os meus pesquisadores sem esses recursos. E aí, no próximo mês, a gente conseguiu resolver a questão junto com o Ministério da Economia e o ano terminou sem atrasar nenhum dia no pagamento do CNPq. Ministro Pontes, a sociedade brasileira é avessa à ciência e tecnologia? Isso contamina o governo ou é um engano meu? Olha, uma coisa que existe, isso é uma das nossas prioridades esse ano, é a necessidade de divulgação científica. A importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento do país e no dia a dia das pessoas. Às vezes as pessoas não percebem, mas nós estamos rodeados por tecnologia. Se você tirar essa tecnologia, a vida fica muito precária. Então, nós temos todo um projeto montado para esse ano. O ano passado nós já iniciamos isso, de demonstrar a importância da ciência e tecnologia. Nós temos vários eventos. Nós tivemos, por exemplo, o ano passado, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
que ela bateu recorde em número de cidades que participaram. Isso é muito importante, que a gente leva a tecnologia para perto das pessoas, não é aquela pessoa que às vezes não faz ideia para que serve, sei lá, a internet das coisas. Ela vai lá e ela consegue ver, conversar com o pesquisador, ver equipamentos. E isso a gente está levando para as escolas também. Tem um projeto chamado Ciência na Escola, que é levar ciência e tecnologia para o ensino fundamental e médio. Isso também tem a formação de professores de ciências, que você sabe que muito do nosso problema é que não tem professor ou tem um número reduzido de professores formados ou preparados para dar aulas de ciências. Então, é para a formação de professores, levar as crianças para dentro dos laboratórios, levar os cientistas para fora dos laboratórios, para dentro das escolas. E para esse ano a gente continua com esse projeto, amplia o projeto e vamos começar a trabalhar também para reforçar o ensino profissionalizante, que é outra questão importante no país. Nós estamos perdendo cérebros nesse momento de dificuldades econômicas? Esse é um processo que vem ao longo de vários anos e isso é notável dentro das unidades de pesquisas. E, diga-se de passagem, esse é um dos problemas. A gente fala bastante do orçamento, mas o pessoal é outro problema. Para formar um pesquisador não é fácil. Demora um bom tempo para que ele adquira a formação necessária e a experiência necessária na área que ele trabalha. E depois, dentro dos centros, nossas unidades de pesquisa, nós não temos reposição desse pessoal. Então, eles vão se aposentando, vão saindo, vão sendo transferidos e nós estamos perdendo gente, perdendo capacitação. Então, esse é um assunto que está também nas nossas prioridades desse ano. E qual a solução? A solução vai ser o trabalho. Eu já chamei um conselho composto por diretores das unidades de pesquisas, que é importante a gente ouvir quem trabalha ali na linha de frente. Não adianta eu, de dentro do meu gabinete, querer decidir tudo, saber tudo o que está acontecendo. Tem que ir lá e pegar esse pessoal que está na frente de combate. Então, nós formamos um grupo desses diretores, discutindo algumas das possibilidades, inclusive pode haver, a depender do Ministério da Economia também, a mudança de estrutura dessas unidades, de forma que elas possam passar a ser, como nós temos algumas, como um modelo de organização social. Algo semelhante à organização social, ou fundação estatal, como quiser chamar, outra possibilidade, em que essas organizações possam contratar pessoas. E isso ajudaria a manter essas pessoas no Brasil. Fora isso, tem a questão da infraestrutura de pesquisa. Quando eu cheguei no ano passado, no começo do ano passado, eu coloquei como um departamento dentro da Secretaria de Pesquisa, um departamento ligado à infraestrutura de pesquisa, coisa que a gente não tinha, por incrível que pareça. Qual que é a ideia? Fazer o levantamento de tudo que a gente tem em termos de pesquisa no país, como estão esses laboratórios e procurar meios de financiamento para melhorar essa infraestrutura, de forma que os nossos pesquisadores tenham, no mínimo, a estrutura necessária para dar prosseguimento. O que o senhor chama de infraestrutura, por exemplo? Por exemplo, o equipamento que estão nos laboratórios, o laboratório em si, parede, infraestrutura de energia, estabilidade, energia, tem laboratórios que precisam de condições muito especiais para funcionar. Então, tudo isso tem sido revisto. Durante o ano passado foi feito um levantamento que prossegue ainda esse ano e depois buscar meios, recursos para melhorar esses investimentos em conjunto com outros ministérios, que muitos dos laboratórios estão dentro, por exemplo, de universidades. Então, é um trabalho junto com o Ministério da Educação. Existem possibilidades de financiamentos ou de recursos virem do setor privado e essa é outra coisa que nós temos que incentivar dentro do Ministério. E isso tem sido feito também, que é como trazer o investimento privado para dentro da ciência e tecnologia no Brasil. De ver países como Israel, por exemplo, que todo mundo fala que tem uma ciência e tecnologia pujante, etc. E tem. A gente vê o número de empresas criadas, startups, os tais das startups de ponta que eles têm lá. Mas como que isso começa? Eles têm 4% de investimento do PIB em ciência e tecnologia. Puxa, é bastante. Realmente é um valor muito grande. O Brasil está em torno de 1,2%. Só que desses 4%, 75% vem de investimento privado. Então, vamos dizer assim, precisa atrair esses investimentos privados. E para isso a gente tem que melhorar as condições de participação das empresas, leis de incentivo. Nós temos a lei do bem, por exemplo, que tem que ser mais utilizada. Lei da informática, e outras leis que a gente pode utilizar, as empresas podem utilizar, para que elas tenham vantagens de investir em tecnologia. Ministro, as Forças Armadas não têm interesse na ciência e tecnologia no Brasil? Não, elas têm. Inclusive, cada uma das forças tem centros de desenvolvimento de tecnologia
E o trabalho desses centros, inclusive eu trabalhei em um deles, no DCTA, São José dos Campos, e cada um desses centros tem certas aplicações voltadas para o setor militar e também trabalham com tecnologias duais, como a gente chama, tem aplicação militar e civil. E sem dizer na própria formação de pessoal, que é uma formação bastante grande, e eles acabam indo para o mercado, né? Esses cientistas ou esses profissionais formados, ou que pelo menos ganham experiência dentro desses centros. A ideia é trabalhar em conjunto com as Forças Armadas e também promover, né, o desenvolvimento de tecnologias duais em parceria. Aliás, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele pode ser visto muito como uma caixa de ferramentas. Ele é um ministério que, como existem tecnologia em todas as áreas, né, na agricultura, infraestrutura, indústria e assim por diante, defesa, etc., nós podemos ajudar no desenvolvimento dessas tecnologias. Eu remodelei, eu fiz uma reestruturação completa do Ministério para servir de uma forma mais eficiente como ferramenta para esses ministérios. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, eles precisam desenvolver um sistema para medição de, sei lá, de pressão do olho no meio da floresta, sem ter um laboratório em volta e assim por diante. Um sistema pequeno, portátil. Ele vai desenvolver. Não, não precisa desenvolver. Nós podemos desenvolver esse sistema. Então, essas parcerias nós temos estabelecidas com vários dos ministérios, eu acho que está aí uma parte chave também para o desenvolvimento da tecnologia no país, coordenação. Isso consegue saltar sobre a burocracia? Consegue. Isso é uma coisa que a gente já tem experimentado, né, esse tipo de parceria, tanto com a parte militar, com o Ministério da Saúde é um bom exemplo, a gente acabou de fazer uma parceria com eles para tornar o estado de Alagoas, para interligar o estado de Alagoas, de forma que eles possam testar protocolos eletrônicos, prontuários eletrônicos, e ali seja, vamos dizer assim, o piloto para que eles expandam essas tecnologias pelo país. E nós que ajudamos o Ministério a formar essa... Por que Alagoas? Eu não sei, isso foi a escolha do Mandetta, né, e da equipe do Mandetta. Ele escolheu Alagoas como um estado que talvez seja representativo de muitas das condições existentes no Brasil em termos da saúde. Eu não sei explicar a razão. O senhor falou em internet das coisas, nós resvalamos no assunto, e eu tenho uma curiosidade, até que ponto o Brasil desenvolve projetos de internet das coisas sem importar tecnologia? Ou não é mais barato importar a tecnologia? Não, né? Toda vez que eu ouço isso, eu fico meio assim, eu sei que é para provocar. Tem que perguntar. Mas eu lembro do meu conterrâneo, Osíris Silva, né? Grande figura. E aliás foi um cara que me inspirou muito na carreira como um todo. Ele é da minha cidade, é de Bauru também, Força Aérea, foi do ITA também. Então, quando ele começou com a ideia da Embraer de fazer avião no país, foi o que falaram para ele. Olha, o Brasil não é para fazer avião, os outros países fazem, por que a gente vai fazer? A gente tem a Embraer aí, uma empresa, né, conhecida mundialmente, tem tudo isso. Então, nós precisamos desenvolver tecnologias no Brasil. E internet das coisas vai abrir um campo, né, muito grande para indústrias, né, para a indústria nacional, também para serviços no país. E vários serviços vão utilizar a internet das coisas. A gente pode desde a agricultura até dentro de indústria de precisão. Né? Só lembrando para que às vezes a gente fala internet das coisas, as pessoas não sabem exatamente o que é. Só explicar um pouquinho. Que é a conexão máquina-máquina que pode trabalhar em várias coisas. Por exemplo, dentro de uma indústria, uma máquina conversando com outra. Quando falta o equipamento, falta uma matéria-prima de uma máquina, ela conversa com a outra que traz a matéria-prima e assim por diante. E isso se estende no nosso dia a dia também, até pensar dentro de casa, uma geladeira automática que indique quando falta algum produto, coisas do tipo. Então, nós lançamos no ano passado um decreto a respeito de internet das coisas. E isso aí é uma política para regulamentar, para dar um direcionamento do desenvolvimento de internet das coisas no país. E isso inclui 4 áreas prioritárias. Logicamente, isso foi feito com consulta pública, etc. Foi determinado 4 áreas prioritárias para aplicação de internet das coisas. Uma, assim, agricultura 4.0, saúde 4.0, indústria 4.0 e cidades inteligentes 4.0. Cada uma delas recebeu o que a gente chama de Câmara, né,
4.0. O que é isso? É um grupo, né? É uma estrutura organizacional que o Ministério faz uma parceria com outro ministério, por exemplo, com a Agricultura, para a Agricultura 4.0, e aí todos os esforços que nós podemos colocar para o desenvolvimento daquelas tecnologias naquele vetor, naquela direção, são feitos. Na sequência, nós fizemos um acordo com a FAPESP, em São Paulo, para a criação de laboratórios de inteligência artificial, centros de inteligência artificial. E você vê que 4 desses centros de inteligência, são 8 centros de inteligência artificial e 4 deles são ligados exatamente a essas câmaras, né? Então, a inteligência artificial aplicada à agricultura, aplicada à indústria, aplicada às cidades, e por diante. Então, isso é uma coisa que eu tenho carregado ao longo da vida, né? Logicamente, trabalhando muito com projetos de programas, gerenciamento de programas, etc. Então, é necessário você ter um planejamento estratégico muito bem feito, de forma que todos os seus esforços, eles sejam direcionados e potencializados dentro. Então, a gente tem um planejamento estratégico muito bom dentro do Ministério, a gente utilizou muito tempo, ano passado, fazendo esse planejamento estratégico, de forma que todas as nossas ações, elas são interconectadas e elas trabalham de forma sinérgica. Ministro, essa interconexão não pode levar a uma invasão da privacidade do ser humano? Existem sempre, toda vez que a gente fala de tecnologia, existe sempre essa relação ética de como aquela tecnologia vai ser utilizada pelos seres humanos. E, no final das contas, essas questões, essa questão de ética tem que ser tratada do lado humano da utilização da tecnologia, né? Por exemplo, eu tenho certeza que quando Santos Dumont pensou no avião, etc., ele não estava pensando exatamente na utilização de um avião como um elemento de destruição, né? Ou quando você pensa em algum tipo de tecnologia de comunicação, por exemplo, sempre como internet, né? A internet ela é ótima para transmissão de informações, mas quem decide que tipo de informação vai ser transmitida, no final, é um ser humano. Então, sempre tem essa relação. Isso vai muito também com inteligência artificial, né? Aliás, isso é um ponto muito discutido. A gente acabou de ter um evento em São Paulo, no final do ano passado, dia 12 de dezembro, para discutir com a Unesco também. Isso tem sido feito no mundo inteiro, a respeito da utilização de inteligência artificial, o desenvolvimento de inteligência artificial e a ética envolvida nessa utilização. Até onde vai a decisão da inteligência artificial ou se ela vai tomar alguma decisão, né, de qualquer forma, ou onde que entra a participação humana nisso e como que esses humanos têm que ser preparados para trabalhar com a inteligência artificial como uma ferramenta, mas não como um elemento de decisão do nosso dia a dia. Colaboração com o exterior. Nós temos um satélite sino-brasileiro, China e Brasil trabalhando juntos. Por quê? Os dois são tecnologias complementares, financiamento. Onde é que entra o interesse dessa simbiose? Olha, isso começou há bastante, aliás, uma das nossas cooperações de maior tempo, né? Isso aí começou em 1988, né? Uma relação entre Brasil e China. Lembrando que em 1988, parece que foi outro dia, né? Para quem está mais velho, parece que foi outro dia, mas já faz aí 31 anos de cooperação. E naquela época, a China não tinha esse desenvolvimento todo que ela tem hoje. E nós fomos, talvez, um dos primeiros parceiros estratégicos da China no desenvolvimento de tecnologia de satélite. Então, eu acabei de ir à China para assistir o lançamento do Cibers 4A, e é interessante ver nas paredes, né, da Agência Espacial Chinesa, dos sistemas deles, você vê nas paredes o Cibers e o Brasil ali, como parte da história do desenvolvimento deles. Então, começou assim, desenvolvimento conjunto. Só que eles tiveram recursos para desenvolver o programa espacial de uma forma vertiginosa, enquanto o Brasil não. Então, nós ficamos no mesmo patamar durante esse tempo todo, e isso precisa mudar. Por isso que existe um esforço muito grande do governo Bolsonaro de modificar o programa espacial, de dar um reforço no programa espacial. Você vê que o Centro Espacial de Alcântara, por exemplo, 30 anos de centro espacial instalado e praticamente sem utilização. Ou utilização desastrosa também. Em termos operacionais, não teve nenhum resultado prático. Agora está com os americanos. Não, isso que é interessante. Aliás, eu queria aproveitar esse momento para explicar. Às vezes o pessoal vê Estados Unidos, assusta com o nome Estados Unidos,
Mas da mesma forma que a gente tem um relacionamento muito bom com a China, nós temos um relacionamento muito bom com os Estados Unidos também. Mas não cedemos território ainda para a China. Não, e isso é importante. Ali, Alcântara, o território é brasileiro e não existe nenhuma cessão de território para nenhum país. O acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, como o nome diz, ele é como fosse um NDA que a gente assina, às vezes quando você fica sabendo de uma tecnologia com uma empresa, então você assina um acordo dizendo, olha, eu prometo que eu não vou divulgar essa tecnologia sua, não vou, sob pena de alguma coisa. É a mesma coisa, é um acordo de salvaguardas tecnológicas no que os Estados Unidos, sim, que cedem, eles permitem, vamos dizer, eles concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que contenham algum componente de alguma empresa americana, desde que nós nos comprometamos a proteger essa tecnologia da empresa americana para não ser roubado, para não ser copiado e assim por diante. Coisa que a gente faria de qualquer forma, diga-se de passagem, que a ideia daquele centro é ser um centro espacial comercial, ou seja, ali vão lançar empresas de diversos países, né? Não são países, são empresas, por exemplo, suponha a Mitsubishi do Japão, eu até já entrei em conversa com eles, com o Japão nesse ponto, de ter lançamento de foguetes comerciais, né? E esse lançamento comercial significa que uma empresa quer lançar um satélite, quando é uma empresa de Portugal quer lançar um satélite, nós temos o centro numa situação muito boa que dá para reduzir o preço de lançamento, por causa de combustível e outras considerações. Então, essa empresa de foguetes japonesa, ela pode lançar dali, a empresa pode lançar, com um satélite português e nós fazemos todo o controle da operação. Quem controla o centro somos nós, é o Brasil. E com isso a gente recebe o recurso, né, do pagamento dessa operação, né? Na verdade, nós vendemos serviços de lançamento da empresa de satélite português, pagamos o nosso fornecedor, que é a empresa de foguetes japonesa, e o restante vai ser utilizado para o programa espacial, para melhorar o próprio centro e para melhorar as condições do entorno ali do centro. Ministro, existe uma outra aproximação da humanidade de um fenômeno que se diz fantástico tecnológico, que é o 5G. 5G, pouca gente sabe o que é. Nós estamos no caminho do 5G e mais. Existe uma briga político-ideológica, técnica entre os Estados Unidos e até militar entre os Estados Unidos e a China. Uma disputa, os Estados Unidos acusam a China de usar ou de usar futuramente esse equipamento para espionagem. Enfim, como é que nós estamos encarando o 5G e para quando? Olha, é uma ótima pergunta, porque muitas vezes as pessoas veem nos celulares ali 2G, 3G, 4G, 5G deve ser a mesma coisa, um pouco mais rápido talvez? Não, é uma tecnologia diferente. É uma tecnologia que vai dar um ganho muito grande em termos, principalmente o que a gente chama de tempo de latência, né? Quanto tempo demora para se enviar um comando e receber, né, uma telemetria de volta? Então, isso vai modificar muito a vida das pessoas, vai modificar as capacidades das empresas, indústrias, etc. E isso é um mercado trilionário internacional. Empresas para fabricarem sistemas de internet das coisas, que vai ser muito potencializado com 5G, sistemas de fibra ótica e todos os acessórios ligados a isso, antenas e assim por diante, ou equipamentos que vão trabalhar com 5G. Lógico que como existe uma disputa comercial muito grande, e a maior parte dessas empresas, né, estão ou nos Estados Unidos, algumas na Europa e na China, né? Então, mais especificamente, tem a Huawei na China, né, que é uma empresa gigantesca do setor de telecomunicações que tem equipamento de 5G, assim como a Cisco, assim como a Qualcomm, a Samsung, a Ericsson, Nokia, etc. Nós temos no Brasil uma estrutura de fibra ótica que já tem uma participação muito grande de componentes da Huawei. Isso faz parte, não é o governo que escolhe o que vai ser comprado. Isso é um mercado, então as empresas que trabalham com telecomunicações, como Oi, Claro, Vivo, etc., elas fazem a infraestrutura delas e elas decidem que tipo de equipamentos vão colocar na infraestrutura. Então, é um mercado que vai crescer muito. 5G ele altera a vida imagina na agricultura, por exemplo, nós estamos com um leilão
Esse ano nós vamos decidir exatamente quando vai ser esse leilão, né, fazendo todas as preparações do edital. São 4 frequências básicas, né, e faixas de frequência em torno dessa. Uma é em 700 MHz, que vai ser utilizado mais pela agricultura, porque pode ter antenas mais afastadas. Outra é 2.4 GB, mais para empresas que não precisam de tanta velocidade de transmissão. Outra em 3.5, que é a frequência básica, vamos dizer assim, para o 5G. Em todos os países, essa é a frequência que é mais utilizada. E 26 MHz. Essa é muito alta. Um problema de interferência com os canais de televisão brasileiros. Exato. Essa é a causa pela qual nós atrasamos o leilão, né? Seria em março desse ano. Como nós detectamos essa possibilidade, ninguém sabe se vai haver, mas detectamos essa possibilidade de interferência, eu pedi para atrasar, para segurar esse leilão, até que a gente estude direito se existe mesmo a possibilidade de interferência, se existir, quais são as opções que nós temos para resolver o problema ou para mitigar, né, o risco de haver. Então, a Anatel ela tem trabalhado nesse sentido, né, o CPQD também, o próprio Ministério acompanha tudo isso e nós esperamos ter uma resposta muito em breve do que vai ser feito com relação a isso. O senhor imagina que esse sistema 5G possa estar funcionando quando? Então, é uma estimativa, não é uma promessa. A estimativa. Eu estimo que, considerando que nós tenhamos o leilão esse ano, né, para o final do ano que vem, nós já tenhamos alguns dos sistemas instalados e, pelo menos a minha ideia é começar a aplicar com alguns testes em algum local específico de uma cidade, a gente pode testar aquilo ali. Lembrando que, eu falei da cidade, cada vez que a gente vai puxando, vai saindo outra coisa. O 5G ele precisa de muitas antenas para trabalhar. E isso vai exigir a instalação de muitas antenas nas cidades ou nas áreas rurais, assim por diante. Então, tem que haver uma discussão também com as cidades para passagem, a gente chama de lei de passagem. Além das atuais que serão aproveitadas. Além das atuais que trabalham com 4G e outras tecnologias, né, que também as 5G. São antenas pequenas, estou falando de antena do tamanho de um prato, mas existe a necessidade de instalação dessas antenas. Então, isso vai ter que ser discutido com as prefeituras também. Ministro, eu vou pedir um momento ao senhor, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o ministro Marcos Pontes, da Tecnologia. Até já. O É Notícia conversa hoje com o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia. Ministro, e na área nuclear? O Brasil tem urânio, o Brasil pode produzir até bomba. Tem uma tecnologia de caldeiras, etc., que eu não conheço direito, em Resende, que é mantida em sigilo. Como é que nós estamos no campo da energia nuclear? A energia nuclear é uma área extremamente importante, estratégica, porque às vezes a gente pensa na energia nuclear, a gente pensa muito na aplicação de bomba atômica e coisas assim, mas ela tem uma aplicação gigantesca, tanto na produção de energia elétrica, né, transformação de energia nuclear em energia elétrica, como também na produção de fármacos, né, produção de isótopos para fazer diagnóstico, né, de exames e assim por diante. Então, a aplicação na saúde muito grande, na agricultura também, irradiação de alimentos e etc. Então, e nós temos, né, isso um esforço muito grande da Marinha do Brasil, junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, um esforço grande do desenvolvimento dessa área. E nesse desenvolvimento, para quem não conhece, tem IPERO, é um centro da Marinha que trabalha com isso. Nós temos a QNEM também, dentro do Ministério, que trabalha com a parte de desenvolvimento de pesquisas nesse sentido. O ciclo da bomba nós dominamos, né? Olha, aí é uma questão mais extensa, não é uma coisa simples de se fazer. Então, o Brasil, na nossa política nuclear, é para aplicação pacífica da energia nuclear. Nós temos propulsão, por exemplo, sendo desenvolvido pela Marinha, para submarino, né, com propulsão nuclear. E temos um projeto muito interessante, que é um reator multipropósito, que a ideia desse reator é que o Brasil seja independente na produção de fármacos, na produção de irradiações, vamos dizer, que a gente consiga para alimentos e outras aplicações civis, vamos dizer assim, da energia nuclear. Então, é um trabalho feito pelo Ministério, junto com a Marinha do Brasil, e é um trabalho importante para o país como um todo, também dominar essa tecnologia. Ministro, o Brasil tem materiais estratégicos, não é?
além do em se plantando tudo dá, em se colhendo materiais, por exemplo, como grafeno nióbio. Em que estágio está a exploração e a utilização tecnológica dessas riquezas no Brasil? Olha, isso é uma das coisas que eu gostaria de ressaltar, que antes da campanha, inclusive, eu já conheço o presidente Bolsonaro há muito tempo, e na campanha ele falou muito sobre o nióbio, sobre terras raras, sobre o grafeno. Eu lembro que tinha até umas pessoas que sacaneavam, falavam assim, pô, bota o nióbio de ministro, coisa assim, mas ele tinha razão. E isso a gente sempre ressaltou ali, a importância desses minerais ou desses materiais para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos no país. Isso significa, eu tenho no Ministério a seguinte missão que eu coloquei no Ministério: produzir conhecimento, produzir riquezas para o país e contribuir com a qualidade de vida. A exploração desses materiais, ela vai ajudar em muitos sentidos. Então, nós estamos agora para assinar um decreto, é uma política de materiais avançados no país e minerais estratégicos. Significa o quê? Como vai ser feito no Brasil, desde a lavra desses materiais, você vai pegar lá da grafita, como vai ser transformada aquela grafita em grafeno, e depois a utilização desse grafeno para novos materiais. Serve para vestimentas, serve para baterias. É um campo ainda que o mundo está procurando maneiras de se utilizar grafeno, nióbio e terras raras em baterias. Nióbio, o Brasil é um dos raros países que tem grande quantidade. Nós temos a maior parte do nióbio do planeta aqui no Brasil. E o nióbio é interessante porque ele pode ser utilizado em ligas para vários tipos de utilização de metais, né? O nióbio participa dessas ligas, o que é muito importante. E o importante de tudo isso é o seguinte: a gente deixa de vender ou reduz vamos dizer, a quantidade do que a gente ganha por tonelada de minério e começa a ganhar por grama de alto valor agregado nisso, ou seja, fios de nióbio, equipamentos feitos, né, produtos utilizando nióbio, terras raras, por exemplo, para superímãs, etc. Então, e urânio? Urânio o Brasil produz também. Nós temos a INB, né, as indústrias nucleares brasileiras, que fazem a extração e fazem o enriquecimento do urânio para fins de energia nuclear, né? Mas ele é totalmente... Porque tem vários tipos de urânio. Enfim, o urânio brasileiro, a pergunta é boba, mas o urânio brasileiro é bom. É bom, não, sem dúvida nenhuma. A questão está no enriquecimento de urânio. Então, a Marinha, ela usa um sistema de centrifugação, né? É esse sistema que eu me referi. Isso, exatamente. E ele é um sistema desenvolvido pela Marinha que tem uma característica muito diferente, porque ele não se apoia, por exemplo, em nenhum tipo de sistema mecânico para fazer essa centrifugação. Eu não conheço os detalhes técnicos, né, com todo o detalhe para falar, mas é um sistema bastante interessante. Existem outros sistemas também de enriquecimento por laser. Desculpe, que a comunidade internacional queria que o Brasil revisse o acordo de não proliferação, incluindo esse tipo de produção de urânio, e o Brasil tem adiado essa decisão. É uma área sensível internacionalmente. O Brasil é visto, né, graças a Deus, é um país que tem um comportamento muito positivo internacional, e ele inclusive dentro do próprio sistema, né, da política nuclear, nós estamos nesse ano criando uma autoridade nuclear, porque nós tínhamos tudo isso feito dentro da CNEM. Agora a gente está separando uma autoridade nuclear de forma que a fiscalização seja feita de forma isolada da execução, né, o que atende requisitos internacionais também. Então isso vai ficar no militares? Não, isso vai ficar no Ministério de Ciência e Tecnologia, né, o que faz mais sentido, né, uma parte, assim como nós temos a Agência Espacial, a Anatel, etc. Então isso vai ficar dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas é importante, né, perceber que o Brasil tem a capacidade de desenvolvimento dessas tecnologias, de material avançado também, que o futuro está aí. Quando a gente fala de inteligência artificial, segurança cibernética, materiais avançados, parte nuclear, aeroespacial, tanto que essas 5 tecnologias nós colocamos como prioritárias no que a gente chama de tecnologias estratégicas no início do ano passado. Além das tecnologias estratégicas, nós temos no Ministério as tecnologias de produção, são tecnologias para a indústria, para o agronegócio e para serviços.
tecnologias para desenvolvimento sustentável, tecnologias para cidades inteligentes, energias renováveis. Isso custa, tem dinheiro para tudo isso? Justamente pelo fato de a gente não ter muito dinheiro, que nós elegemos algumas tecnologias para focar os nossos esforços em cima dessas aí. O senhor não quis privatizar nenhuma das empresas, nenhum dos departamentos ligados ao seu ministério. Por quê? Não, nós tivemos muitas modificações dentro do Ministério. Uma delas, por exemplo, eu falei da INB, né? O INB e a Nuclep eram parte do Ministério. Eu olhei para aquelas duas organizações e falei, pô, essas organizações não fazem parte, vamos dizer assim, da estrutura mais de desenvolvimento de pesquisa e etc. Então, elas acabaram, em conversa com o Bento, né, em Minas Energia, passando para Minas Energia, que faz mais sentido estarem lá. Eu iria receber no Ministério, né, isso ainda pode ser que no futuro aconteça, o INPI, né, a parte de patentes, né, ainda acabou ficando lá na economia. Mas quem sabe no futuro até possa vir ao Ministério, que eu tenho a parte de inovações toda no Ministério. Nós temos 3 empresas estatais. Nós temos os Correios, nós temos a Ceitec, nós temos a Telebrás. Todas as 3 empresas foram colocadas no PPI. Esse programa é um programa estabelecido pelo governo, coordenado pela Casa Civil. Então, poderão ser privatizados? Poderão ser privatizados. O PPI é justamente para isso, para fazer estudos de qual a melhor utilização dessas empresas. Pode ser que no resultado dos estudos, daqui a um ano, não sei quanto tempo vai demorar esses estudos, seja determinado, não, as empresas não vão ser privatizadas, ou vão ser privatizadas, ou vai ser privatizado por partes e assim por diante. Então, eu não sei o resultado desses estudos, mas elas foram colocadas. Aliás, o Ministério foi um dos primeiros a colocar as empresas lá. Ministro, o senhor teve no começo da sua gestão, no começo da gestão Bolsonaro, um problema grave com o INPE. O INPE. E acabou na demissão de um cientista ilustre que era o presidente do INPE. O que acontece com o INPE? Eles erraram, ele errou. O que aconteceu com aquela visão sobre a Amazônia, sobre desmatamento? Tem 3 coisas aí a serem discutidas, né? São três blocos separados. Um deles é o INPE em si, né? Lembrando que isso está dentro da minha área, né? A área espacial. O INPE ele trabalha com desenvolvimento de sistemas espaciais, satélites, etc., e também com a área de observação da Terra, né, e meteorologia. Mas observação da Terra é importante no sentido que o INPE é quem utiliza satélites para a observação da Amazônia, por exemplo, e outros biomas, mas vão ser da Amazônia, com relação a desmatamento e queimadas. Isso que foi o que mais chamou a atenção. E existem 2 programas, um que é o PRODES e outro o DETER. O PRODES é mais antigo, que ele dá o resultado anual de desmatamento e é feita uma análise detalhada do que acontece. E outro é o DETER, que é mais rápido, simplesmente são alertas de desmatamento. Olha, alertas para o IBAMA ir lá verificar se realmente aconteceu alguma coisa naquela área, né, uma área determinada, se está acontecendo alguma coisa ali ou não. Ok, esses são sistemas que existem, o INPE já faz isso há muito tempo, é um sistema confiável, ele pode ser melhorado? Pode, e nós estamos trabalhando para melhorar, colocando mais satélites, o 4A está lá, o Cibers, mais um satélite dentro dessa constelação, e outras possibilidades agora em associação com o Ministério do Meio Ambiente para contratação de satélites também e assim por diante, para melhorar o sistema. Mas é um sistema confiável, que já tem demonstrado isso ao longo dos anos. Então, esse é um ponto que não tem discussão, é isso aí. Então, aquilo foi um acidente, um mal-entendido? É aí que vem o problema. Você conhece bem a parte de comunicação. Quanto importante é a comunicação? O que a gente fala e o que é entendido para o lado de lá. E como que essa transmissão é feita. O INPE, no DETER, ele mostra mensalmente esses alertas de desmatamento. Estou ressaltando a palavra alertas porque não quer dizer desmatamento, significa possibilidade de. E no ano passado, num dos meses do ano passado, por exemplo, em maio, se eu não me engano, não lembro exatamente o mês, nós tínhamos, ou em abril, um desmatamento muito menor do que no ano anterior, tipo 49% menor do que o ano anterior. Eu podia falar, olha, o desmatamento baixou 49%. Mas lógico que a gente não vai falar isso porque aquilo ali era alerta de desmatamento. E lembrar que esses meses tem nuvem encobrindo, né, grande parte das visualizações. Eu mesmo vendo do espaço, você vê as dificuldades de enxergar a Amazônia com a cobertura de nuvens. Em julho, quando as nuvens diminuem, o sistema capta mais alertas de desmatamento. Então, aumentou
88% dos alertas de desmatamento em relação a julho do ano anterior. E isso, um dos jornais fez uma notícia dizendo, olha, não, teve um aumento de desmatamento de 88%. Né? E aquilo acabou sendo comentado pelo presidente, que obviamente ele não é um expert em desmatamento ou nesses sistemas de medida, e aquilo desencadeou uma discussão entre o presidente da República e o diretor do INPE, o Galvão, na época. Aí vem o segundo bloco. Então, o primeiro bloco é a parte de técnica, a parte técnica não tem nenhum problema. O segundo bloco, sim. Aí, essa discussão pela imprensa do Galvão com o presidente foi o que desencadeou a demissão do Galvão. Não foi porque ele seria um mau profissional, muito pelo contrário, um excelente profissional e assim por diante, mas existe um sistema, o INPE é ligado ao Ministério, se ele tivesse ido falar comigo lá, olha, tem isso aqui, o presidente fez esse comentário, a gente pode ir lá conversar com ele para a gente explicar o que foi, não teria tido problema nenhum. Eu conversei com o Galvão, depois a situação dele ficou muito incômoda ali dentro, e ele mesmo falou assim, pô, não dá. Então, ele acabou sendo exonerado e entrou no lugar dele o Dacton. O Dacton, né, o Policarpo, ele é um cientista da área. O pessoal fala que ele é militar. Ele é militar, mas ele, assim como eu sou também, mas ele é um cientista da área com formação, né, em desenvolvimento sustentável, tem doutorado nessa área, foi do INPE também há bastante tempo. Então, o INPE hoje em dia, eu diria que o INPE está numa situação muito boa. Nós estamos ampliando as funções do INPE, inclusive nessa área. E esse assunto, vamos dizer assim, está bem resolvido. Ministro, e essa história de taxar o calor do sol? Olha, eu sou contra isso aí. Quando a primeira vez que eu ouvi, eu pensei que fosse brincadeira, para falar a verdade. Eu falei, não, isso aqui não deve ser alguma tipo de... Me perguntaram numa entrevista, até assim, dessas rápidas, assim, eu falei, eu achei que fosse brincadeira. Eu falei, não, isso aí... Mas não faz sentido. Aliás, isso... Do ponto de vista do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, para o desenvolvimento de tecnologias para o setor, isso seria muito ruim, você colocar um tipo de imposto sobre energia solar, não faz esse sentido. Então, eu sou contra, o Ministério, né, também é contra, né, então eu espero que isso não aconteça. Ministro, para terminar, qual o legado que o senhor imagina, sonha deixar na sua gestão no Ministério? Olha, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é um desafio muito grande. Imagina um ministério muito grande, com muitas unidades vinculadas. Mas, por outro lado, é uma coisa que eu dediquei a minha vida inteira à ciência e tecnologia. E eu via em outros países, eu vejo em outros países como são as organizações que eu trabalho, como a NASA, como a ONU para Desenvolvimento Industrial. E eu falo assim, pô, a gente pode fazer isso no Brasil. Então, nós temos feito uma mudança estrutural no Ministério. Essa mudança também... com o apoio do presidente Bolsonaro, diga-se de passagem, isso é importante, senão você não consegue fazer isso. Então, a mudança estrutural que vai resultar num ministério muito mais eficiente, e eficiente não só em produzir políticas, a parte de papel, mas também em resultados práticos. Então, são novos produtos, são novos serviços de ciência e tecnologia e que o país tenha, através da ciência e tecnologia, um desenvolvimento econômico e social bastante intenso e rápido para acompanhar o planeta. No site do Ministério, o senhor encontra esse trabalho que está aqui nessa revista. O telespectador pode detalhar e conhecer melhor as ações do Ministério. Isso, Ministro Marcos Pontes, eu queria agradecer a sua presença no É Notícia e desejar-lhe boa sorte na sua difícil tarefa. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. O É Notícia fica por aqui. Esta entrevista e todas as outras você assiste na página do programa no portal da Rede TV. Você também pode nos acompanhar pelo Twitter e Facebook. Até a próxima semana. Boa noite.